Pessoal, nós vamos dar sequência no estudo do livro Vida e Afetividade. Nós estamos no recorte que vai tratar de síndrome sexual por ausência de cromossomos. Então, vai dizer da ocorrência de 0Y, que nessa situação o óvulo não apresenta nenhum cromossomo sexual e o espermatozoide está dotado com o Y. Isso ocorre quando na formação do óvulo os dois X forem para o corpúsculo polar e o óvulo fica sem cromossomo sexual, contendo apenas os 44 autossomos. Então, na fecundação, o cromossomo Y do espermatozoide não encontrará outro cromossomo sexual e estará sozinho. Zero cromossomo Y formará um genoma 0Y. Quando isso ocorre, não há êxito na formação de um novo indivíduo, esse ser não se desenvolverá, porque somente a informação sexual de Y sem a informação do X seria insuficiente para formar vida. Autossomos são parelhos, ou seja, iguais a um diálogo entre eles, gene a gene, para definir característica, como se a pele será escura ou clara, se o olho será verde ou castanho, se o cabelo será liso ou encaracolado, assim por diante. Mas os cromossomos X e Y são estruturas de dimensões diferentes. O cromossomo Y é bem menor do que X, cabendo pouca informação, nele, portanto, não consegue dialogar palmo a palmo com X. Para deixar mais clara essa questão, temos hemofilia, que é uma doença hereditária em que há dificuldade de coagular o sangue e que, se por algum motivo a pessoa se fere, pode ser vítima de grave hemorragia. Embora não seja um atributo sexual, essa informação está contida no cromossomo X. Se o X tem essa característica, o genoma for XX, o segundo X inibe a manifestação da doença, pelo fato dela ser recessiva, a hemofilia. Então, o outro X, tendo o gene que é dominante, portanto, vai definir normalidade em relação à hemofilia, inibe a manifestação do recessivo, que traria essa doença. Mas no caso de genoma XY, pelo fato do Y ser bem menor, é como se fosse um prédio de 4 andares, querendo fazer sombra sobre outro ao lado com 12 andares. Doenças na porção do cromossomo X não alcançadas pelo pequeno cromossomo Y, acima de 4 andares, não poderão ser inibidas. E é nessa porção que está a hemofilia. Por isso, há XY hemofílico e a estrutura XX é apenas portadora, gerando filho hemofílico sem manifestar essa característica nas mulheres. Com isso, a composição 0Y pode ter apenas um cromossomo sexual pequeno, que não contém toda a informação para a composição completa de um indivíduo, não gerará um novo ser. E aqui vai trazer questões que vão significar modificações que o indivíduo ele vai experimentando devido a alterações que vão acontecer no cromossomo, que pode ser nos autossomos ou no X e Y, onde eles vão trazer no subsequente a síndrome de Turner, X0, onde há duas possibilidades. O óvulo não possui o cromossomo X, o espermatozoide ele trazer esse X, ou o óvulo é típico, contém um cromossomo X e o espermatozoide não possui nenhum cromossomo sexual. Nesse caso, o embrião se desenvolve e nasce. Temos a síndrome de Turner com estrutura X0. Então, no caso do 0Y, não nasce, é inviável, mas do X0 vai desenvolver e nascer. Como não possui Y, vai ser feminino e quando chegar à puberdade, o indivíduo não vai adolecer, permanecerá com o corpo de criança a existência inteira. Não haverá menstruação e, com isso, o indivíduo será de baixa estatura, com o pescoço alado, uma espécie de membrana de cada lado. São extremamente inteligentes, muito articulados e excelentes em sustentação oral e discussão verbal. Então, vai trazer essa inteligência extrema,
uma articulação alta dessas mulheres, excelente sustentação oral e discussão verbal. Existe caso raro em que menina identificada muito cedo com síndrome de Turner faz reposição hormonal e se desenvolve. Como não ovula, não tem filho por via natural, pelo fato de não ter ovário. No entanto, há caso, com acompanhamento médico, fecundação in vitro, que consegue gestar embrião de óvulo de outra mulher e obtém êxito na maternidade, apoiada por diligente acompanhamento hormonal. É por isso que vai ser trago essa situação onde vai poder ter esse tipo de interferência. No subsequente, vai ser falado um pouco acerca de mutação gênica. Em todos os casos citados, trata-se do momento da fecundação e do resultado biológico dele, do material ao qual o perispírito se ligará por ser o grande dinamizador desse processo, porque o perispírito é o nosso modelo organizador biológico. É ele que vai servir de molde para o organismo físico ser elaborado. O perispírito, então, se amolda a esse material genético já fecundado de acordo com a programação reencarnatória do espírito que se liga a esse determinado corpo. Mesmo que o material genético seja típico, quando o espírito traz sequela de seu passado, o perispírito reflete essa mazela e pode atuar no corpo gerando estrutura biológica comprometida. Síndrome cromossômica pode, portanto, ser decisão do planejador espiritual patrocinar aquela reencarnação em curso na escolha de gameta atípico, para que o espírito cumpra determinada experiência em sua trajetória evolutiva, mas pode ser também fruto do processo em que o próprio espírito reencarnante altera o código genético recebido. Então, pode ser tanto o patrocinador espiritual escolher um gameta atípico para que aquele espírito reencarnante possa cumprir determinada experiência no mapa reencarnacional, mas também pode ser que o próprio espírito reencarnante alterou o código genético recebido nessa direção de algo que ele necessita para sua atual existência. Um espírito precisa ter um braço com uma má formação. O mentor pode escolher um espermatozoide com essa característica, dinamizar o deslocamento desse gamete e promover a fecundação a partir desse, em detrimento dos demais. Observemos que, embora tenha uma singularidade genética, este foi o escolhido, exatamente por servir melhor ao propósito do espírito. Então, esse que tem essa característica, que levaria a essa má formação do braço, foi escolhido para atender esse propósito do espírito por servir melhor nesse caso, devido ao mapa reencarnacional que o espírito reencarnante traz. Pode acontecer que o espírito receba um material genético típico, sem síndrome, mas a sequela espiritual que possui promove a tipicidade na multiplicação celular durante a gestação. Esse fato resulta em um corpo cujo genoma foi alterado no curso da gestação. Então, a resultante será um corpo cujo genoma teve alteração no curso da gestação e a célula afetada gerará outra célula filha também sindrômica. É nesse sentido que vai acontecer essa promoção de atipicidade devido à sequela espiritual que o espírito reencarnante traz, mesmo recebendo material genético típico, sem síndrome, nem anomalias importantes. E isso vai dizer de que essas atipicidades acontecerão na multiplicação celular durante essa gestação. Então, vai resultar nesse corpo cujo genoma teve alteração no curso da gestação, a célula afetada gera outra célula filha também sindrômica. Quanto mais no início da gestação essa mutação acontece, tanto mais gravosa será a síndrome, porque maior número de células se originará daquela que tem a mensagem diferente. Assim, haverá dois genomas nesse mesmo indivíduo, um típico e outro fruto da mutação, como se ele fosse um mosaico, designando esse fenômeno de mosaicismo. Dessa forma,
A mutação genética vai expressar a energia do perispírito refletida no corpo. Então, eles vão trazer que a mutação genética vai fazer expressão da energia do perispírito refletida no corpo, ainda que o material genético original recebido esteja livre de síndrome. Então, mostra que mutação genética vai trazer expressão da energia perispiritual refletida no organismo físico. Apenas a morfologia do implemento sexual é definida pela genética. O caractere moral não é herdado. Então, eles vão trazer que morfologia vai ser definido pela genética, mas caractere moral não é herdado. Isso está no espírito reencarnante, com seu passado espiritual, aquilo que ele tem de débito, de crédito moral, as ações boas que ele realizou até ali, os cometimentos positivos, aquela outra negativa, a queda, o delito que possa ter cometido, a transformação moral que ele logrou realizar em si mesmo até esse momento. E é por esse motivo que é essa trajetória do espírito que vai trazer a marca que será o caractere moral que vem com ele. Ele não recebe isso de um genitor. É algo que ele edificou ao longo da sua trajetória até ali. É por esse motivo que a alteração hormonal exerce influência sobre o comportamento do indivíduo, como ocorre no período de tensão pré-menstrual e naquela pessoa que injeta hormônio masculino ou feminino e passa a ter comportamento com característica do sexo oposto ao do seu nascimento. Então, vai ser trago que, mesmo essa questão de caractere moral não ser dado, mas a morfologia ser definida pela genética, em meio a isso, uma alteração hormonal vai exercer influência sobre o comportamento do indivíduo, como ocorre em período de tensão pré-menstrual, porque mesmo que aquilo que o indivíduo traz de realidade moral se é algo que ele não recebe geneticamente, mas é da construção do espírito na sua trajetória até ali, que diz daquilo que ele edificou espiritualmente, moralmente, ele, ao viver alteração hormonal, isso vai influenciar o seu comportamento. Como ocorre nesses indivíduos que injetam hormônio masculino ou feminino e passa a ter comportamento com característica do sexo oposto ao do seu nascimento, tensão pré-menstrual. Na síndrome de Morris, é uma síndrome que o indivíduo XY, que deveria originar um corpo masculino, não ativa o cromossomo Y do seu genoma, dando origem a um corpo feminino e que não apresenta nenhuma evidência sindrômica. Até porque costuma ser mulher extremamente bonita, que chama atenção por sua rara beleza, tornando-se personalidade famosa só e atuando em cinema, televisão. Por esse motivo, que traz tendência a um psiquismo feminino sem conflito, o que torna esse fenômeno ainda mais interessante. Alguns casos famosos podem ser encontrados na internet. Então, aqui vai ser trago que o indivíduo tem XY, mas algo que deveria levar à formação de um corpo masculino não faz ativação do cromossomo Y do genoma. Então, dá origem a um corpo feminino e que não tem evidência sindrômica, não vai trazer um conflito, o psiquismo será feminino. Ao chegar à puberdade, mesmo tendo o desenvolvimento normal que uma menina teria, não vai ter a menstruação. Também não existe ovário, mas gônada rudimentar interna como se fosse, e o útero será disfuncional não havendo perspectiva de gestação. E não ocorre surgimento de pelo. No subsequente, eles vão trazer a questão de hermafroditismo. Algumas alterações que o indivíduo poderá acontecer. Então,
o hermafroditismo é o fenômeno que ocorre quando o indivíduo nasce com as duas estruturas do mesmo corpo, uma genitália ambígua, e não se diferencia se é masculino ou feminino. É ao mesmo tempo Hermes e Afrodite. Com isso vai ser trago que deve-se atentar que a síndrome de Klinefelter não é hermafroditismo, porque o indivíduo não tem genitália feminina. Na embriogênese sexual do ser humano, temos os corpúsculos de Müller, que, se forem estimulados, desenvolverão órgãos femininos, e corpúsculos de Wolff, que, nesse caso, desenvolve a estrutura masculina da criatura. É por esse motivo que, a princípio, é uma estrutura idêntica que se diferencia para atender o desígnio do espírito que vai reencarnar. XX desenvolve ovário, que se liga à trompa, que se liga ao útero. XY desenvolve testículo, que vai se ligar ao epidídimo. O canal que sai do testículo em direção à próstata, que se liga à próstata. Ovário contém óvulo, testículo contém espermatozoide. E, com isso, trazem estrutura correlata XX e XY. Então, vai ser trago que o ovário ele vai ter óvulo, testículo, espermatozoide. Mas a observação dessa bolsa escrotal de um bebê nota que se assemelha ao grande lábio selado pelo hormônio masculino. Por isso que eles vão trazer de 2 tipos de hermafroditismo. Pseudohermafroditismo ocorre quando uma mulher tem uma grande descarga de hormônio masculino. A mãe pode ter tomado hormônio masculino durante a gestação, a criança desenvolveu um clitóris assemelhado por ser a sua estrutura correlata. Então, vai explicar que se houve a tomada de hormônio masculino durante a gestação, isso significa que vai trazer ambiguidade, configurando um falso hermafroditismo. Uma análise cromossômica demonstrará que se trata de um indivíduo XX. Essa ocorrência pode gerar conflito na pessoa que foi identificada ao nascer como homem, ser criado como homem em razão dessa situação, e isso vai ser um indivíduo que frequentemente se reconhece como mulher. É por esse motivo que, também nesse caso, há cirurgia que corrige característica, a pessoa segue vida sexual naturalmente. Outrem pode desenvolver conflito psíquico pela morfologia da genitália. No hermafroditismo verdadeiro, ele é raríssimo. É quando 2 óvulos se unem formando um só indivíduo. Tipicamente, a mulher ovula uma vez a cada ciclo de 28 dias, alterna ovário, ora da direita, ora da esquerda. Mas ocorre também a dupla ovulação, que 2 ovários ovulam simultaneamente, gerando um óvulo em cada um deles. Esses óvulos foram fecundados em trompas diferentes. Então, isso vai significar que desceram para o útero. Ocorre que quando um óvulo foi fecundado por um espermatozoide X, o outro, no caso em tela, foi por um cromossomo Y. 2 zigotos se encontram, se fundem num só ser com estrutura masculina e feminina, num processo chamado quiméria, em que o indivíduo apresenta 2 DNAs dentro de si. Apresenta órgão genital masculino e feminino desenvolvidos. Porque, nesse caso, o que vai acontecer é gêmeo de vitelino, na normalidade, que tem 2 placentas diferentes, e por isso que pode ser de sexo diferente. É como se fosse 2 irmãos de idade diferente, com o fato de terem sido formados no mesmo período, cada um na sua respectiva placenta. No caso do gêmeo univitelino, é quando de um zigoto origina 2 indivíduos. Então, tem o mesmo material genético, o mesmo sexo, e eles vão ter a mesma placenta.
Nesse caso, é quando deveria ser gêmeos divitelinos, mas quando eles se encontram um zigoto com o outro, se funde num só ser, com essa estrutura masculina e feminina, no processo chamado quimera, onde o indivíduo tem dois NAs dentro de si, apresentando órgão genital feminino e masculino desenvolvidos. O indivíduo com essa condição apresenta-se de várias formas, que vai significar variação. Isso significa que, se o espírito se liga na concepção, como seria essa fusão? Ocorre que nem sempre o espírito se liga ao acontecer uma fecundação. E nesses casos, o óvulo fecundado não prospera, ou se prosperar, poderá dar ensejo ao surgimento de um fenômeno chamado mole da tiforme, que a gestação resulta numa massa de carne sem nenhuma semelhança com o ser humano, por faltar espírito para disciplinar a multiplicação da célula. Assim, no caso de quimera, um dos óvulos fecundados não tem espírito vinculado. E o espírito funde os dois zigotos num único corpo. Outra hipótese seria um dos espíritos abandonar o zigoto, permitindo que o material genético sem espírito vinculado se funda ao outro, gerando a quimera. São principais síndromes sexuais cromossômicas, dando um panorama da diversidade genética que envolve o ser humano, para além do que é considerado padrão. Conhecimento sobre ela nos leva a repensar conceito variado, preconceito que desenvolvemos por força do desconhecimento científico e espiritual sobre aspectos que envolvem a embriogênese humana. Porque isso vai estar ligado aos fenômenos de intersexualidade. Então, é um repensamento de vários conceitos e preconceitos que acontece por força do desconhecimento científico e espiritual sobre aspectos que envolvem a embriogênese no ser humano, no fenômeno da intersexualidade. No subsequente, eles vão trazer um pouco acerca do processo reencarnatório, como isso vai acontecer. Todos nós trazemos feridas maiores ou menores na área da afetividade, mas nenhum de nós atravessou a série de existências na vida terrícola sem ter experimentado uma história infeliz nesse campo. Isso vai mostrando que o espírito que vai reencarnar, ele traz realidades que são diferentes, porque isso tem a ver com cada espírito, e vai nos mostrando que o processo, ele, patrocinado pelo tutor do reencarnante, vai significar uma preparação cuidadosa para que esse espírito possa encontrar a situação que precisa no seu processo de aprimoramento e lapidação. Nós estávamos assistindo um filme que fala sobre a história da eternidade, nessa situação em que vai ser colocado sobre uma adolescente, nos seus 14 anos. Ela vive numa região agreste do Nordeste, e esse longa, ele foi filmado por volta de 2014, e ela tem a mãe falecida. Por isso que naquele ambiente onde ela mora, ela cuida da casa, faz a comida para o pai e os irmãos que trabalham na lide do campo, cuidando de bode. E existe um tio dessa adolescente que mora na casa em frente, o qual ele alugou do irmão, pai da garota. E esse tio, ele é artista, mas estava com dificuldade com a venda da sua arte, porque de quando em quando ele ia para a feira, distante da cidadela que eles estavam, e tentava fazer a venda das suas produções artísticas, mas de maneira pífia. E por isso ele estava devendo esse irmão um tempo, que cobrava dele essa situação, era ríspido com ele, demonstrando uma dificuldade no relacionamento entre os dois. E essa
adolescente tinha um carinho muito grande pelo tio, que era a pessoa que ela mais confiava. E à medida que a trama vai acontecendo, mostra que entre ela e esse tio configura um reencontro do pregresso, porque ela acaba tendo uma proximidade com ele. Inclusive, o pai, ele vê de maneira negativa essa aproximação dela com o tio. E como ela desejava conhecer o mar e tinha pedido isso para o genitor e não foi possível atender, esse tio preparou um presente para o aniversário dela, levando ela para o alto de um acume e fazendo uma ensaiação verbal e com uma concha, um saquinho com água e pedindo para ela fechar o olho e trazendo associações de imagens onde ela conseguiu ter contato com o mar, ali na imaginação, trazendo essa arte que o tio trazia. E quando ela abre o olho, ela se aproxima dele para beijá-lo e ele se afasta. Então já mostra uma situação que acontecia no relacionamento entre os dois, que pode ter vindo de um ontem, que eles tiveram um relacionamento afetivo. E nessa continuidade, acontecia a dificuldade desse tio de manter o afastamento adequado dela, porque ela estava tentando uma aproximação diferente e ele não permitia. E ocorreu que, num dado recorte, ele foi para fora da casa e começou a fazer uma dança para a sobrinha. E com isso ele pegou uma arte que ele havia feito com alguns fios, com osso de galinha, que ele tinha alimentado numa janta que ela levava para ele, e ele aproveitou para pôr esse ciclo ali para ajustar a montagem da arte, algumas pedrarias, e formou uma rede diferenciada com elementos distintos, em que ele envolvia no corpo, ele tirou a camisa, e quando o pai da garota chega, não aceita aquela encenação do tio. E vai contra ele, o agride, ele começa a ter uma crise convulsiva. Então, nesse momento, mostra que esse tio, ele poderia trazer uma predisposição mórbida de uma epilepsia, de convulsão, que pode ser um pregresso dele voltando, em forma de uma tendência que a situação com o irmão gatilhou, inclusive a irregularidade em que ele se encontrava, onde ele, ali no chão, começa a ter espumação na boca, convulsão. A garota desespera, pede socorro, mas quando ele vem a retomar a sua condição normal, não é feito um encaminhamento para um médico, até porque naquele povoado não existia um esculápio para realizar o atendimento necessário daquele populacho. E com isso, ele não procura um atendimento que precisaria para iniciar o tratamento para aquela epilepsia, e vem, num segundo momento, a ter uma crise epiléptica mais grave, com espumação, e a adolescente que vai socorrê-lo da segunda vez, ela acaba indo até ele, iniciando um relacionamento afetivo com ele ali naquele momento. E quando o pai procura por ela numa noite chuvosa e que ele houvera chamado para ela ir para debaixo da chuva um pouco, ele percebe que ela não estava em casa, vai até a casa do irmão e vê ela ali sobre ele. E com isso ele tira ela pelo cabelo, dizendo que ela não prestava, que ela era pior que a mãe, e começa a arrastar ela pela rua ali de chão batido, na terra,
que acontecia naquele local, e esse tio sai e procura assumir a responsabilidade pelo que tinha acontecido, para que ele poupasse a filha. E nesse momento, dois irmãos seguram ela porque ela queria impedir que ele agredisse o tio, e ela continua clamando que ela era culpada para ele não machucar o tio, mas o pai, que estava surdo de ódio e obnubilado, mostrando inclusive uma situação de alcoolismo que esse homem trazia, que costumava ir em bar, e nesse momento ele tinha chegado de um ambiente com alcoólico e alterações subsequentes que isso compromete. E foi quando ele começa a chutar esse irmão, a vociferar contra ele, pega um pedaço de madeira e vai sobre ele, e esse irmão vem a desencarnar. E mostra que existe ali reencontros acontecendo, que inclusive vão dizer de despertamentos morais que nos permitam um posicionamento adequado, lúcido, de vitória sobre nós mesmos e de conseguirmos escolher o caminho que nos permita uma reforma moral, vencer a nossa sombra, um domínio sobre o nosso pensamento, sentimento, palavra, aquilo que realizamos, e que ali mostra as falhas que foram acontecendo de cada qual, que veio a culminar nessa situação, do qual aqueles que viveram para chegar nesse desfecho foram corresponsáveis. Com isso, vai patenteando como é grave a consequência daquilo que escolhemos, inclusive porque, dependendo da aparência que alguém tiver, se ela não vier na condição de inversão, ela poderia ser arrastada pela afetividade e sexualidade. Porque alguém que tenha uma aparência com magnetismo que chama atenção no meio que a pessoa está, se ela não tiver a condição de inversão, que é o espírito que já tem várias reencarnações no feminino, por exemplo, e nasce nessa encarnação num corpo masculino, para protegê-la, para realizar o trabalho que ela precisa, e ela ser, nesse sentido, protegida de vir a ser arrastada por algum envolvimento afetivo, ela poderá vir a cair nessa situação, porque as questões do afeto, elas são arrastativas. Inclusive, há um outro recorte nesse longa que mostra uma senhora que ela tinha vivido um momento de luto e que ela estava num processo depressivo, em que uma senhora levava comida, pedia para ela se alimentar, para ela não vir a enfraquecer. E ela estava com dificuldade de sair daquela tristeza, daquela angústia, daquela desistência emocional. E tinha um senhor que ele tocava uma instrumentação que era uma sanfona, que ele fazia levando ela no braço e ficava em frente à casa dessa senhora enlutada, cantando para ela, e pedia que fosse dada uma chance para ele de iniciar um relacionamento afetivo. E essa senhora, ela estava
afastando desse senhor, mas ele ficou dia e noite, por um período longo, na porta da casa dela. E nessa noite que estava chuvoso, ele molhado, ela dentro da casa se compadece da situação dele, abre a porta, ele entra e eles acabam iniciando um relacionamento. Concomitante, uma outra senhora, que inclusive tinha ajudado essa enlutada para se alimentar, para criar um novo ânimo, para prosseguir, apesar da dor que ela vivia, ela recebeu um neto que veio de São Paulo passar um tempo com ela. E esse jovem, ele trazia algumas irregularidades que ele tinha cometido, onde ele não houvera contado para a avó. Com isso, quando ele passa os dias ali com essa avó e mostra também um possível reencontro entre esses dois espíritos, porque essa avó demonstra uma atração por esse neto no momento que ela vai no quarto dele à noite e depois ela vai para uma igrejinha próxima, pega um instrumento de auto-chicote e começa a chicotear as costas, mostrando que ela trazia alguma experiência do pré-egresso, que inclusive pode estar ligado a algum envolvimento que teve com esse neto, onde pode ter participado uma terceira pessoa e não ter sido possível o relacionamento entre ela e esse neto, e hoje eles estão na atual encarnação nessa configuração, mas o desconhecimento dela não permitiu ela lidar com isso da maneira adequada. E quando então esse jovem que trazia alguns feitos infelizes que ele tinha realizado na capital e que ele não houvera aclarado e que ele tinha ido para a casa dessa avó fugido, ele estava num estado de foragimento para se subtrair à perseguição pelo que ele tinha feito na cidade. Ele, ali naquele ambiente, inclusive traz material que depois essa avó vai encontrar ligado à pornografia, então mostra uma série de irregularidades, inclusive trazendo vício, porque ele também fumava. Então mostra que um vício pode vir acompanhando outro, porque se uma pessoa ela dá espaço para um tipo de viciação, ela pode criar conexões com outros tipos. Porque acaba que são brechas que a gente dá e que a espiritualidade inferior aproveita para poder nos levar a novas conexões infelizes, viciosas. É por esse motivo que esse jovem trazia já essa comprometição moral. E quando então ele vai até um orelhão, que é um local que a guisa de postinho fazia o atendimento daquele populacho quando alguém precisava receber ou fazer uma ligação. Porque quando esse orelhão tocava, o povaréu ao redor tinha sempre alguém que ouvia e atender e chamava quem fosse preciso e se a pessoa precisasse fazer ligação. E esse neto, ao ir até o orelhão e fazer uma ligação para um conhecido da cidade grande do qual ele tinha vindo, avisa para ele que o perseguidor tinha descoberto onde ele estava e que viria para assassiná-lo. E ele sabia que não teria como ele fazer a sua defesa nessa situação pela gravidade do que tinha acontecido. E isso, inclusive, fazia o patenteamento da contenda que acontecia. Quando esse jovem vai para casa, ele pega uma arma, coloca bala, põe debaixo do travesseiro e começa a tremer, a entrar no estado febril pela desesperação de vir a desencarnar, porque ele sabia que o assassinador estava vindo na sua direção.
Inclusive, quando o carro chegou, foram 3 homens que adentraram a casa e atiraram contra o jovem. Ele veio a desencarnar nessa mesma noite dos outros acontecimentos. E acaba que essa avó, quando chega no quarto, vê que ele está com febre e diz que ia fazer um chá, preparar uma compressa. Ele fala que não precisava para ela ficar ali com ele, explica que ele tinha feito coisas erradas, que ele estava marcado para morrer, que ele não queria desencarnar. Ele começa a chorar. E essa avó, então, ela vai tirar o peito e ele começa a fazer o movimento de sucção nela, mostrando que já existia um desarranjo no relacionamento entre os dois, do ontem que voltou, e mostra tanto a condição de viciação dele, como a incapacidade dela para lidar com isso. Porque, apesar de ser alguém que rezava o terço, que pedia a proteção de Jesus e que procurava fazer uma intervenção espiritual para aquilo, moralmente ela não tinha uma reforma que pudesse ajudá-la a lidar daquela situação onde ela poderia ter chamado esse neto para rezar, convidado ele para fazer um evangelho no lar, ler o evangelho, refletir, fazer um momento de prece, em que depois eles poderiam fazer a decisão sobre ir para um outro local para protegê-lo, porque se o assassino tinha o endereço dele, eles poderiam ir para outro local, improvisar uma viagem para que pudessem se proteger, mas mostra o espírito dessa avó ainda com uma situação de ignorância, de dificuldade para sabedoria em relação a como agir, mas diz respeito também ao que ela trazia de comprometimento afetivo, do pregresso e no relacionamento, inclusive, com esse neto. Então, mostra como que a engrenagem da nossa afetividade ela pode complicar a nossa situação se a gente não cura, se a gente não liberta isso, resolvendo as nossas questões. Porque acaba que ela, sendo uma pessoa de oração, inclusive pode até ser que ela tivesse instrução, que ela não fosse ignorante da maneira de agir, mas efetivamente, pelas feridas que ela trazia, pela reforma moral que ela não tinha conseguido realizar ainda, ela estava numa condição de refém da própria sombra, por não conseguir fazer a vitória sobre si mesmo, o comando da sua mente para a atitude mental adequada, teve a vitória sobre ela a própria sombra. E com isso vai trazer uma série de dificuldades que tem ligação com a questão afetiva no ser humano, que é essa energia que nós trazemos que pede uma orientação adequada para que nós consigamos ir realizando a vitória sobre nós mesmos, porque a questão afetiva de relacionamento, isso é responsável por mais enlouquecimento, desesperação, suicídio, assassinato, que todas as guerras que a humanidade já enfrentou juntas. Devido ao fato de ser uma realidade para nós ainda difícil de lidarmos com isso e conseguirmos a vitória da luz para lançar isso sobre essas questões. É por esse motivo que, quando nós reencontramos alguém na Terra do nosso ontem, se não existe um preparo moral, uma internalização do bem em nós, da instrução e uma vontade fortalecida, o indivíduo ele poderá cometer atrocidade nesse relacionamento, dando aso à sua falha, à sua fraqueza ou ao que tenha de pior. Porque quando acontece reencontro, isso pode trazer situações muito difíceis para nós, que ainda não foram resolvidas, porque a gente ainda não deu conta. E é por isso que o reencontro ele costuma ter um efeito devastador sobre nós, que nos arrasta
por um dado relacionamento, mesmo que lucidamente nós não escolhêssemos por isso. E quando percebemos, já estamos naquela situação, precisados de sair, sem saber como, sem força para realizar. E é por isso que o espírito que tem crédito moral para tal, ele pede uma inversão para proteger em relação ao arrastamento afetivo. Isso dá a ele condição de realizar a tarefa que ele precisa. Inclusive, isso acontece com o espírito missionário que não vem com um matrimônio no seu mapa, mas com uma vida celibatária, de doação total à causa de Jesus. E que vai significar, porque mesmo que a pessoa ela tenha um matrimônio no seu mapa, ela pode fazer essa doação, porque vai depender da maneira como a pessoa vive isso. Mas existe aquele espírito que já vem com isso congramaturado para a sua atual existência. E como foi combinado que ele não teria envolvimento afetivo, não casaria e entregaria sua vida pela missão, ele pode rogar inversão, em que ele, mesmo sendo psiquicamente feminino, pede para vir num corpo masculino e vice-versa. Aqui trazendo a questão de preponderância, e que vai significar para esse indivíduo proteção, porque sendo esse espírito que já teve várias reencarnações como mulher, que o psiquismo é feminino, encarna num corpo masculino, a chance de num reencontro vir a ser arrastado por algum envolvimento é menor, e também o risco da pessoa despertar algo afetivamente em alguém que significa um perigo para ela é menor, porque como ela está num corpo masculino, ela vai ter a questão de poder atrair alguém do sexo oposto, que devido à pluralidade dela feminina, não significará um risco para ela, como seria se ela tivesse sem aquela inversão, e vice-versa. É por esse motivo que quando o espírito pede isso no astral, e também o espírito ele poderá pedir feiura, para ajudá-lo a ter um magnetismo que não chama atenção, para que ele diminua a chance de se ver em algum tipo de passionalidade, de alguém insistindo para ter um envolvimento com a pessoa. Isso via ter o efeito de arraste sobre ela. Então, a feiura também é uma forma de proteção para o trabalho que a pessoa precisa realizar. É por isso que a experiência do indivíduo ser rico, que pode induzir ele, facilitando a tentação do orgulho, do egoísmo, do poder, em que o indivíduo, pelo fato de ter riqueza material, fica mais fácil ele ser arrastado pelas paixões negativas que trazemos de arrogância, egoísmo, sensualismo, bem como a questão de um físico que seja de uma condição que atraia, o indivíduo tem muita dificuldade para lidar com isso. É um risco grande que a pessoa vive nessas situações. Porque nós ainda estamos na Terra em meio a choques vibracionais subversivos, contraditórios, hecatômbicos, que costumam eclipsar a razão, fazer a emoção destrambelhar, escravizar um indivíduo, atando ele àquele instinto, na direção daquele relacionamento. E se for acrescido de situação difícil do pregresso, isso vai se tornar ainda mais complicado e desafiador, levando, como mostra nesse longa, a assassinato, a gatilhos negativos, de uma predisposição que o indivíduo já trazia para algum tipo de adoecimento, e que pela reforma moral e a prática do bem, o indivíduo poderia manter esse gene negativo silenciado,
sem acionação, e devido a sua sombra estar tendo prevalência, ele não está conseguindo essa vitória sobre si mesmo, a transformação moral que precisaria, ele acaba gatilhando a manifestação, como no caso desse tio que veio a ter o início de convulsão epiléptica, e que vai mostrar como os aspectos que dizem respeito à nossa energia afetiva e a maneira como a gente usa isso pode levar a gatilho ou sequestro sombrio, vindo a silenciar um gene positivo, a falar um gene negativo, e inclusive por essa epigenética o indivíduo ele pode tendo comprometimento irreversível de algo que ele poderia manter sob controle, lapidando o excesso, caso ele conseguisse lidar com a sua afetividade, com aquilo que ele traz do pregresso, com as situações que ele consegue fazer doma em relação a si mesmo, sob essa autoégide, que o indivíduo ele se conduz e não é conduzido pela sua sombra. E isso significa uma movimentação que significará para nós essa urgência de nós realizarmos essa transformação o quanto antes na nossa mente, no nosso coração. Porque nós temos uma interação e uma conversa entre emoção e pensamento que vai significar uma condição onde eu posso ir conseguindo me melhorar, realizando o fortalecimento da minha lucidez, da minha intuição, da sabedoria, onde o indivíduo ele se ergue da inutilidade e consegue ir para a luz do trabalho no bem, da ocupação sadia do tempo, porque acaba que nós não temos outra escolha. Se eu não conseguir fazer essa adequação da minha orientação de vida, de como eu ocupo o meu tempo e da maneira como eu posso pipocar frutos a partir disso, eu vou ser arrastada por uma série de energias de todo porte, em que um tipo de comprometimento da fresta e viabilização gatilhando o outro negativo, e que, inclusive, uma ensancha nobre acaba sendo sequestrada e que eu poderia ter feito isso, concretizar valorosamente, dignamente, pagando a honra do tributo da existência, em que, grata, eu vou em busca desse tipo de acionação. E é por esse motivo que vai ser trago para nós, num recorte do livro Psicologia Positiva e Psiquiatria Positiva, em que vai ser dito que a maioria pensa com a sensibilidade, mas que seria dado uma orientação de sentir com o pensamento. Para um homem vulgar, sentir é viver, pensar é saber viver. Mas para aquele que busca essa transformação moral, pensar seria viver. E sentir não é mais que o alimento de pensar. Mas aqui é uma aeração que acontece no sentido da maneira como nós estejamos conseguindo fazer essa autoabordagem. Porque um autoconhecimento vai me dar condições. Porque, inclusive, dependendo da história que uma pessoa tenha do pregresso e daquilo que ela encontre nessa existência e da maneira como ela tenha lidado com isso até aqui, pode ser que ela não consiga o controle satisfatório da sua energia afetiva numa existência.
isso ainda seja uma situação desafiadora para o indivíduo, em que, inclusive, ele necessitaria de ter uma parceira para que essa orientação energética num relacionamento casto com alguém possa ajudá-lo, porque dependendo do que a pessoa traga, do processo dela, ela não consegue sozinha harmonizar isso. É por isso que cada caso vai ser caso, e que significa a misericórdia de Jesus conosco, que nos permite encarnar novamente na Terra, para que através das nossas vivências, à luz da sua instrução, novamente, possamos, pelo testemunho alto do Mestre, conseguirmos ir nos alinhando a Ele, fermentando força, resistência, resiliência, humildade, vontade levantada ao máximo para uma disciplina eficaz, em que a gente vai fazendo esse treinamento nobre dentro de nós. É nesse sentido que a própria evolução de conceito e evidência em neurociência ocasiona a revisão da tradicional dicotomia emoção-razão e delineia embasamento neurobiológico para o fenômeno da afetividade. Na medida em que avança o conhecimento no campo neurocientífico, emotivo, aproxima de conceito proveniente de diversas áreas científicas, compondo um quadro complexo, onde converge questão subjetiva e objetiva, de enorme riqueza e interesse para a compreensão da natureza humana. É por esse motivo que trago o fato da emoção desempenhar um papel fundamental na cognição, portanto, na capacidade da adaptação que temos. Constitui marca biológica de prioridade para aspectos que interpretamos como mais importantes em nossa vida e influencia nossa tomada de decisão em favor desse aspecto. Tem embasamento neurobiológico concentrado em determinada região, responsável pela produção, expressão e reconhecimento desses estados emocionais, em que tanto a produção, expressar e reconhecer vai ter um embasamento concentrado em determinadas regiões respectivas de responsabilidade, assim como pela assimilação da informação emocional para integrá-la na tomada de decisão. Por isso que é um processo que vai recrutar vários componentes de função executiva, sobretudo memória de trabalho, quando é trago a respeito de rede neural de larga escala, cuja divisão funciona de maneira coerente, detecta, integra e regula informação de cunho interoceptivo, autonômico e emocional. E é por esse motivo que, no caso da rede executiva central, existe circuito frontoparietal ancorado principalmente no córtex pré-frontal, dorsolateral e córtex parietal lateral, cuja rede apresenta atividade durante grande gama de tarefa cognitivamente demandante, agindo como uma unidade de controle cognitivo. Conectividade entre córtex pré-frontal, dorsolateral, cíngulo anterior e córtex parietal é crucial para a manutenção e manipulação de informação ativa, permitindo resolução de problema, tomada de decisão, bem como a capacidade de upgrade. Sua atividade costuma recrutar esses componentes de variado porte da função executiva, sobretudo memória do labor. É por esse motivo que alguns autores vão propor que a rede modo padrão e rede executiva central tem atividade anticorrelacionada, havendo redução da atividade em uma, tão mais a outra esteja ativa. Esse antagonismo seria mediado pela rede de saliência, que priorizaria a atividade de uma em detrimento de outra, guiada pelo input emocional ou motivacional. Via modelo, possível é compreendermos integração de função como autorreflexão, rede modo padrão, valorização, onde ocorre a valoração de estímulo, rede de saliência, e execução de tarefa cognitiva, rede executiva central, outro exemplo de interface, emoção-cognição completa. Por isso que nós precisamos priorizar a reforma moral,
porque isso significa que existe uma movimentação em nós que pede direcionamento do que trazemos, porque é o espírito que está usando a circuitaria neuronal, que comanda pelo perispírito físico. É aquilo que o espírito nutre, pensa, escolhe, que se for positivo, vai ter reverberação positiva no aprimoramento de comando nobre, na descoberta de novos caminhos de força moral, de autoconhecimento, de bondade, de caridade, de perdão, de pureza, de utilidade. Por isso que a noção de circuito e rede sempre fora central ao estudo do sistema nervoso, ao menos desde o século XIX, com descoberta de componente celular. Mas a partir do final do século XX, com a evolução de técnicas de neuroimagem, passa-se a ter de modo mais definido dimensão não apenas estrutural ou anatômica, mas também baseada em função, no qual a atividade sincrônica da diferente estrutura neural, mesmo com conexão estrutural pouco óbvia, torna-se reveladora de sua ação em conjunto. Vem à luz também determinada estrutura que age como eixo, UP, ponto de confluência e centralização de várias redes diferentes. Outro elemento que se torna relevante é a interação dinâmica dessas redes, como elas se comportam ao longo do tempo e a reação à situação diversa, exercendo influência entre si. Então, essa conversa que acontece em nós e que pede esse comando eficaz do espírito, direcionando para o bem. Algumas leituras mais aprofundadas vão trazer tópico respectivo. É por esse motivo que nós precisaremos, de fato, de irmos na direção da maneira como conseguimos fazer esse controle da nossa mente. Se nós estamos logrando fazer as perguntas corretas nas reflexões que realizamos conosco, se nós estamos conseguindo fortalecer sabedoria, discernimento, bondade, compaixão, porque aquilo que nós nutrimos e trazemos no nosso areal emotivo, de ideia, e a maneira como nós lidamos com a nossa vivência é que vai dizer daquilo que eu estou construindo de capacidade de vencer as situações difíceis que acontecem, que é uma vitória sobre mim mesma. Por esse motivo que a necessidade que nós temos, como Jesus nos exarou, de observar, vigiar e orar, em meio ao rigor da experiência, torna a queda muito provável, se o bem, a instrução não tiver sido internalizado. Por isso que significará esse empenho que nós somos chamados a realizar, para que tenhamos decisões adaptativas adequadas, em que a gente atende a circunstância de maneira nobre, em que nós conseguimos viver um senso comum prudente, à luz de Jesus, lavando o nosso pensamento na sua fonte diária, corrigindo o nosso sentimento, intensificando essa bênção em nós, para que não percamos. E é por esse motivo que isso vai nos ajudar a motivar para energizar o ato positivo, conferindo-lhe diferente grau de intensidade e força na sua execução, guiando e mantendo o comportamento de acordo com a necessidade da situação. Porque esse tipo de energização da ação, onde diferente grau de força e intensidade na sua execução acontece, significa uma disciplina que eu consigo sustentar mesmo em minha energia subversiva, contraditória, em que eu consigo sustentar a minha ambientação mental elevado. E isso significa um movimento que o indivíduo precisa realizar.
Por isso que até mesmo a nossa programação genética vai ser iluminada pelo Cristo. Determinação biológica ao nascer, trauma mecânico, gênese individual no processo de adoecer. Nós vamos sendo prevenidos de vulnerabilidade, do assédio do medo, do terror, porque acaba que o nosso estado é de fraqueza, é de risco. Mas isso significará que, em meio à realidade que estivermos vivendo, seja numa ovoidização psíquica, uma imunossupressão, uma distimia, um cortisol desregulado, transtorno de humor, ideação suicida, são situações em que o indivíduo, a partir dessa vontade, é levantado ao máximo. Ele heroicamente pode ir modificando. Por esse motivo que, inclusive no quadro de obsessão, onde vai acontecer a questão da ovoidização, isso significa uma contaminação energética, porque o ovoide é alguém que teve atrofiamento perispiritual e é usado por um espírito trevoso para, ao implantar isso em outrem, levar uma energia destrutiva para esse alguém que está hospedando isso. Por isso que existem comprometimentos de variada ordem que podem acontecer, isolamento social, prejuízo do sono, da cognição, transtorno de estresse pós-traumático, hipertiroidismo sindrômico, que vai significar esses processos em que o indivíduo ele pode estar tendo alterações devido ao comprometimento moral, que vão levando a essas gatilhações e ao circuito em cadeia que acontece. Também anorexia nervosa, bulimia. A anorexia é a doença mental que mais mata no orbe. Por esse motivo que nós precisaremos fazer esse empenho, porque existem uma série de condições que vão pedir de nós essa transformação eficaz. Por isso que significará pipocar esse fruto do pão, que Jesus, ele ao multiplicar isso perante nós, mostra que o fruto bonoso, ele não se deixa parar. Ele é distribuído, insementado, do Iapoque ao Chuí Orbáquio, e que significa que, embora a colheita seja livre, se o indivíduo ele tiver uma percepção errada daquilo que ele vai acontecer a partir do que sementa e colhe, quando a gente ajusta essa visão, perceberemos que a colheita, na verdade, ela não é livre. Nós somos livres na insementação, mas escravos na hora de colher, onde iremos ter entregue a nós de acordo com a própria obra. Aquilo que deixarmos após os nossos passos é aquilo que vai nos encontrando. E isso significa que, embora exista uma circuitaria danosa que o indivíduo pode fazer o adentramento e ir indeterminadamente nessa situação, existe o circuito benéfico, em que o indivíduo ele vai se fortalecendo, vai conseguindo lapidar excesso, diminuir seu débito, se harmonizar. E, na base da utilidade, ele vai conseguindo se levantar da própria miséria e edificar uma nova destinação, nessa roda sansara espirálica rumo a Deus.